Senhor. Eu sou o pastor Temi Lima do canal Pentecostais Arminianos e eu quero te convidar para que você esteja comigo agora num trabalho que nós estamos fazendo, realizando para a glória de Deus. Eu quero apresentar esse livro, Dispensacionalismo, de Charles Wright. É uma edição revista e ampliada, editada pela editora Batista Regular. Inclusive, eu ia falar alguma coisa sobre a editora, mas infelizmente não teve ninguém que pudesse me atender, e aí nós vamos reduzir as informações que poderíamos passar da editora. Enfim, olha, eu quero falar um pouco sobre esta obra que já chegou para mim, tem umas 2 semanas ou 3 semanas, e nós temos trabalhado, estudado algumas coisas sobre a obra. Ela realmente ela é singular, é uma obra que vai ajudar muito, e eu quero referenciá-la aos alunos, aos seguidores, o pessoal que está no canal, que normalmente sabe que nós passamos o melhor. Bom, primeira coisa, Charles Wright não é uma pessoa que nós podemos dizer assim, com muito respeito, normal. Charles Wright, ele foge dos padrões da casinha calvinista. Apesar de ser um calvinista, Charles Wright, ele é dispensacionalista, e isso é muito importante porque existe todo um contexto por trás dessa declaração de ser uma pessoa voltada ao dispensacionalismo. Vamos falar um pouco sobre Wright, para que você possa entender. Charles Wright, ele nasce em 2 de março, né, de 1925 e vem a falecer no dia 16 de fevereiro de 2016 em Dallas, Fort Worth. Em 1948, Charles Wright ele ingressa na faculdade de Westmont College e ali se tornou, mais à frente, reitor do Departamento de Estudos Bíblicos e de Filosofia. Atuou como professor de teologia sistemática e também como decano do Seminário Teológico de Dallas e é o presidente e professor da Universidade de Cairn. Em 1953, retorna ao Seminário Teológico de Dallas e para ensinar teologia na base da teologia sistemática. Em 1958 a 1962, foi presidente do Philadelphia College of the Bible, agora Cairn University. Também em 1991 a 2001 foi professor adjunto ali. Wright escreveu 32 livros, tá? Venderam mais de 1,5 milhões de cópias. Considerado um dos teólogos americanos mais influentes do século XX. Eu achei isso muito importante. Existem algumas obras de Wright que são diferenciais. E eu quero trazer aqui, por exemplo, a obra que eu particularmente gosto muito. Eu falo, mostro sempre para o pessoal, inclusive ela está toda marcada aqui, que é esta Bíblia. Você está vendo ela aqui, né, surradinha e tudo mais, gasta no couro de pelica que eu mandei fazer, tamanho o carinho que tenho pela Bíblia. Né? Essa Bíblia é a Bíblia anotada de Charles Wright, publicado pela editora Mundo Cristão. Depois essa Bíblia ela foi expandida e tal, mas eu particularmente não gosto. Eu gosto dessa primeira versão, porque ela traz algumas coisas que, enfim, fora da casinha. Né? E essa Bíblia, ela tem no final dela alguns estudos, inclusive, de teologia, trazendo algumas fontes enriquecedoras para quem conhece teologia. E isso ajuda demais numa pregação, numa chamada de surpresa que você tem, numa visita numa igreja, enfim. Eu usei muito essa Bíblia. Hoje, até por uma necessidade, eu acabo usando outra, mas essa Bíblia, na versão revista e atualizada, utilizada pela Mundo Cristão, é uma Bíblia altamente referenciada de Charles Wright. E tem pessoas que dizem o seguinte, eu digo sempre o seguinte, aquele velho ditado que eu sempre trago nos meus vídeos e vou continuar falando. É aquele ditado de Mahatma Gandhi, né? Quando perguntado a ele por que ele tinha problema com Jesus Cristo. Eu nunca tive problema com o Cristo dos cristãos. O meu problema é com os cristãos do Cristo. E é justamente o meu posicionamento. Eu não tenho problema com Calvino, muito pelo contrário, eu gosto das obras de Calvino e as tenho aqui. O meu problema é com os seguidores de Calvino, e mesmo assim aqueles extremados. Tenho amigos calvinistas, pessoas fantásticas, e que a gente tem uma boa harmonia, que não são meninos,
são pessoas mais preparadas e balizadas, sabem respeitar o posicionamento de um arminiano e assim por diante. Pois bem, e essa Bíblia foi uma das Bíblias que eu mais usei durante 3, 4, 5 anos, usando para os cultos, enfim, dando palestras, sempre utilizando. E Charles Wright, então, é uma referência para mim. Eu tenho algumas obras, um comentário dele aqui, que não troco por nada, porque realmente vale muito a pena ter. E eu referencio você, o que você precisar e tiver de Charles Wright, é bom. Para você ter uma base, essa Bíblia ela foi publicada aqui no Brasil, primeira vez, em 1978. Né? Ela já vendeu mais de 2,6 milhões de cópias, só para você ter uma base do potencial dessa Bíblia. Wright, ele, na sua carreira acadêmica, ensinando no centro-oeste norte-americano, também foi um missionário fazendo uma obra que poucos gostam de fazer. Né? Inclusive, Wright, ele é colecionador de Bíblias, né? De manuscritos. Isso é muito legal. Em dezembro de 2016, tem uma coleção de Wright, dessas Bíblias, uma pequena coleção. Ela foi vendida em Sotheby's por 7,3 milhões de dólares, para você ver o tamanho da potencialidade dos arquivos de Wright. Não é só uma pessoa, é um colecionador, uma pessoa que sabe do que fala. Eu, particularmente, sou aficionado por Charles Wright. Bom, vamos lá. Charles Wright, nas primeiras páginas aqui, eu fui deixando anotado. Eu vou mostrar para vocês aqui o sumário, né, do que traz a obra, para que você tenha aí o que acontece na obra, tá? E depois ele traz os primeiros tópicos, depois ele vai expandindo essa demonstração cada um. Inacreditavelmente, Charles Wright, tá? Ele tem a sua base, a sua formação acadêmica voltada para os ensinos do pai, que lhe dava aula de Bíblia. Tá? Logo de pequeno, logo criancinha. Nos ensinos seculares, inclusive na escola, a mãe aproveitava o período de que ele estudava e passava a cobrar de Wright as referências bíblicas para justificar os ensinos do pai. Então ela fazia dois papéis, primeiro da escola e o segundo da igreja. Então o pai dava aula de bibliologia para Wright e a mãe incentivava, fazendo naqueles versículos que o pai dava para que ele lesse, ele buscasse referências para poder linkar aquele trabalho. Isso certamente o fez um leitor ávido da Bíblia e também conhecedor das ligações e interligações de cada texto bíblico. Trabalho que ao longo da sua vida ele foi desenvolvendo. Não só dentro disso, ele teve algumas influências, né? Inclusive eu trago aqui, você já ouviu falar de Scofield, né? Está aqui a minha Bíblia que eu gosto, é uma Bíblia reverenciada, essa Bíblia aqui, ela é em portuguesa, né? Na versão portuguesa, editada na Espanha. Eu já mostrei, mas talvez você a conheça por meio desta capa, que ela foi lançada no Brasil por esta capa, a Bíblia de Estudo de Scofield, tá? E o que acontece? Scofield, fora a sua Bíblia, que é uma das Bíblias que trabalha as dispensações, logo quando criança, lá na sua segunda edição do Manejando Bem a Palavra da Verdade, influenciou de tal maneira Wright que ele acabou se tornando um dispensacionalista logo quando ainda era criança. E o livro que o influenciou foi a Manejando Bem a Palavra da Verdade, que é ninguém menos, está aqui, de C. Scofield, Charles C. Scofield. Esse livro também editado pela Batista Regular, tá? Foi um livrinho fino, mas pensa na potencialidade deste livro. É algo assim inimaginável. Tá? Pois bem, nos seus estudos, né, conhecendo Scofield, ele acaba tendo um encontro, né, com o Dr. Lewis Perry Schaeffer, né, que também é calvinista, porém dispensacionalista, o que vai ainda mais contribuir, né, para a sua obra. Tanto é que tanto Lewis, quanto Schaeffer, quanto Scofield andam juntos. Né? E ele vai sofrer uma influência muito forte sobre os estudos, não só de Scofield, mas também do próprio
Schaeffer por meio de um Dr. Donald Gray Barthouse, que é um dos seus professores e que isso vai ajudá-lo demais, né, no seu desenvolvimento acadêmico. Outro doutor também mestre, não menos importante, doutor Frank Gaberlian, ele tornou tão forte isso que veio incentivar, né, Charles Lai a desenvolver um trabalho dispensacionalista. Então foi ele o grande mentor, o grande mentor. Lá no seminário de Dallas, em 1960, ele vai dar esse boom na carreira de Charles Wright. Eu achei muito importante, muito importante. Existe, inclusive, eu queria tratar isso aqui, porque não dá para a gente falar tão longa, tão extensivamente sobre a obra, né? Mas aqui pinceladas para você ter uma base. Por exemplo, existem pessoas que são contra o dispensacionalismo. Para você ter uma base, existem alguns opositores aí ao dispensacionalismo. É um negócio absurdo. Talvez o mais conhecido dele seja a A.W. Pink, que você deve conhecer. John Gerstner também é outro que agrediu. E Oswald Harris também são pessoas contra o dispensacionalismo. Ou John Brockman, ele é talvez o mais drástico de todos, porque ele chega a comparar os seguidores do dispensacionalismo e os seguidores de Hitler, só para você ter uma base. Então, assim, o ódio que esses caras têm do dispensacionalismo é um negócio astronômico, tá? É astronômico. Só que eu, particularmente, temo, e isso não está em nenhum livro, isso é uma coisa minha, inclusive num trabalho que eu faço, que eu tenho aqui, eu até comento isso, que eu digo o seguinte: se você não acreditar nas dispensações, se elas não forem bíblicas, se elas não tiverem respaldo bíblico, como muitos dizem que não tem, então nós temos um problema de ordem teológica. Por quê? Porque eu vou ter que jogar todas as alianças fora, porque elas estão interligadas. Então, aqueles camaradas que são seguidores da aliança, que normalmente tratam isso com o pacto, vão ter que aceitar a dispensação, porque senão vão ter que tirar as alianças, porque elas estão interligadas. E isso ninguém consegue me responder. Né? Existem algumas posições aqui que eu deixei anotado, mas tem uma em específico para a gente finalizar, tá? Aliás, ainda tem duas coisas que eu preciso falar aqui. Na página de número 80 da obra, tem uma colocação que diz assim: a tribulação será um tempo de ira. Deus lidará distintamente com Israel. Olha, se nós não tivéssemos, né, essa linha de entendimento dispensacional, seria difícil entender o Evangelho segundo escreveu São Mateus, que tem o seu foco voltado para os judeus, e especificamente do capítulo 24 até o 28, diz respeito especificamente à nação de Israel. Né? E tanto é que no período da grande tribulação, muita gente vai se salvar, inclusive a nação de Israel. Agora, quando você lê uma obra como essa, uma Bíblia como essa, que você vai entender as referências, fica difícil você refutar. Então, nessa parte aqui foi muito interessante. Para vocês terem uma base, tem alguns opositores aí. Inclusive, dentre eles, Louis Berkhoff. Né? E Berkhoff, ele faz um trabalho meio, sei lá, desprestigia o trabalho. Mas existe um camarada que escreveu uma obra intitulada L'Économie divine, que é um francês, né, que seja a economia divina, e ele divide as dispensações em 7 períodos. Está aqui, que eu deixei até anotado. Tá? Ele vai criar uma obra, essa obra são em 6 volumes, uma enciclopédia em 6 volumes, e vai tratar essa mesma condição. Por exemplo, ele trata o dilúvio como infância, ele trata o período de Moisés como período da meninice, o período dos profetas como da adolescência, e assim sucessivamente, até chegar no cume final. O problema é que tem algumas coisas que não batem. Né? John Edward, até 1716, por exemplo, ele é um calvinista, e ele, inclusive, vai trabalhar essa mesma questão de fazer uma nova dispensação, uma nova divisão das dispensações. De toda forma, mesmo que eles não queiram assumir, eles acabam, de uma maneira ou de outra, entrando na mesma linha
dispensacional. Por fim, agora sim, para a gente praticamente trazer a final a essa obra, nós vamos trazer aqui 2 meios de salvação que é dada na interpretação dada por Louis Berkhof. Né? Berkhof é um calvinista extremado, tá? E ele é, assim, exacerbadamente calvinista, vamos colocar assim. E muita gente não sabe, acaba comprando sua teologia e tal, enfim. Mas ele trata a dispensação, tá, da seguinte forma, como a dispensação no período da lei, né, sendo um período que a graça oferece livramento, tá? Ela oferece livramento só com a condição da salvação da maldição da lei. Veja só, é meio complicado isso, né? Ele coloca o seguinte, olha, que a lei é uma declaração da vontade de Deus para a salvação do homem. Bom, e isso está registrado por Oswald Alves, tá? Em Prophet and the Church, publicado pela Philadelphia Express, pela Igreja Presbiteriana, isso em 1945, página 39. Ele traz a referência, tá inclusive aqui, no final do livro, ele traz aqui, tá? E ele traz, a lei é uma declaração da vontade de Deus para a salvação do homem. Pois bem, muita gente às vezes questiona o pastor Temer, não, por que o Temer fala assim e tal, porque ele não gosta de calvinista e tal e tudo mais. Bom, como prova de que eu não tenho nada contra Calvino, né? É só contra os seguidores alheios, né? Eu quero ler 2 textos para desmontar esse posicionamento de Berkhof em relação às dispensações, pelo seguinte, porque ele diz aqui no texto que a lei é uma declaração da vontade de Deus para a salvação do homem. Isso está bem claro. Então existe um texto de Gálatas 3:13, deixa eu achar aqui. Gálatas 3:13, na Bíblia calvinista, tá? Na Bíblia de um calvinista, tá aqui, Charles Wright, tá? Ela diz assim, olha: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeira. Esta referência aqui, dada por Paulo na carta aos Gálatas, ela é uma referência aludindo ao processo da lei em Deuteronômio 21, 23. Depois você pode ler lá para você ver o que fala. Mas o mais importante é que no capítulo 4, nós vamos encontrar no versículo 5 a seguinte informação, do mesmo livro de Gálatas. Diz assim, ó: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ora, não vou nem falar de Romanos 5:5, só em Gálatas. Gálatas 3:13 com Gálatas 4:5. Mostra claramente que foi Cristo, quem nos resgatou da maldição da lei. E quem estava na lei estava em forma amaldiçoada, não estava liberto. Ele só foi liberto segundo o texto de 4 e 5 de Gálatas. Para quê? Cristo vai e nos resgata de lá, porque ele é o fim, tá, de toda a condição, para nos colocar como adoção de filhos. Então, esse posicionamento de Charles Wright aqui, em relação aos 2 meios de salvação, tá aqui, ó. 2 meios de salvação, eu na Bíblia só encontro um, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? E aqui eles fazem uma bagunça, porque logo no final, em uma outra obra do próprio Berkhof, tá? Ele vai dizer assim, ó: de fato, a lei era uma declaração da vontade de Deus para a salvação do homem. E se os pecados podiam ser perdoados por meio da lei ritual, então a teologia do pacto, que é o que ele segue, né? Ensina 2 formas de salvação. Uma pela lei e outra pela graça. Tem cabimento isso? Tem sentido isso? Tanto não tem que outro calvinista mais extremado do que Berkhof, tá? Que é Rod, na sua teologia sistemática, ele vai contrapor esse tipo de informação. Tá aqui, ó. Charles Wright. Ok? Então, assim, tá aqui uma obra, o release rápido, né? Nós demoramos aí 20 minutos
falando desta obra. Eu espero que você tenha gostado, tá? E adquira. Eu vou deixar o link da editora, tá? Para que você venha adquirir, tá bom? Se você gostou, dê um like, compartilha, porque isso aqui é bom. Deus abençoe.